Muito bem, né? A gente aprende que dizer não é perigoso, que o silêncio é desconfortável, desagradável, e que se justificar evita conflito. Mas isso foi parcialmente ensinado, mas não foi ensinado que quando fazemos isso, repetidas vezes, nós vamos se afastando de nós mesmos pouco a pouco e deixamos de viver para sentir e passamos a viver para aprovar. Eu estou falando, você não precisa provar nada para ninguém. Por que é tão difícil a gente ficar em silêncio quando a gente é questionado? E a gente está sendo que esse questionamento aqui não é questionado de questionário pergunta e resposta, ou a gente está aqui fazendo estudo. É no questionado discussão. Porque o silêncio nos obriga a lidar com a nossa própria insegurança ou segurança. O silêncio ele faz o quê? Não vou falar nada, não. Se eu falar, ele vai retrucar assim, assim, assim. Então, quando nós falamos demais, tentamos preencher um vazio interno. E quando nos calamos, entramos em contato com ele. E esse encontro, para muitos, é assustador. E a mente humana cria narrativa para se proteger. Uma delas é a crença de que se você explicar bem, será bem compreendido, porém a realidade emocional da outra pessoa é diferente. Por quê? Você só pode explicar para alguém que quer entender. E tem gente que está ouvindo, mas não quer entender de propósito o que você está falando, porque para ele vale mais a pena alimentar o filme de terror que tem na mente dele, enquanto você está com a mente sã e ele não consegue alcançar isso, porque isso só vem pela graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela unção que desce do Espírito Santo para a nossa vida. E isso não compra no mercado, isso não se compra em lugar nenhum. Então, amados, muita atenção, porque nem sempre o outro quer compreender. E às vezes ele fala apenas às vezes ele apenas quer reagir, dominar, descarregar sua raiva, frustração, ódio. Quando você percebe isso e começa a entender que explicar nem sempre é um gesto de amor próprio, muitas das vezes é um ato de autoabandono, se colocando em segundo plano para manter uma amizade que muitas das vezes é tóxica, não vale a pena, quer ter o que você tem, quer ser você, quer ser o que você é. E essa ajuda de manter essa harmonia, ela é falsa, não é verdadeira, porque não existe uma harmonia sem um amor de verdade. Enquanto isso, o caos cresce e a situação do falar e não ser ouvido vai te dando cada vez mais ainda revolta, mágoa, frustração e ácido na sua mente e no seu coração. Não se pode tentar se conectar com alguém que não está disponível emocionalmente quando você insiste, mas se esgota de agir, Agir com calma não significa fechar-se para o diálogo, significa escolher o momento certo, a pessoa certa e a intenção correta. Calma é critério emocional, gente. É saber que nem todo tempo é seguro expor o que sente. Às vezes a gente perde porque a gente falta com o fruto do Espírito, e um deles, o fruto do Espírito Santo, é a calma. E o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai abrir a minha cabeça e colocar o fruto dele dentro de mim. Eu tenho que aprender a praticar até que eu seja hábil e habilidoso o suficiente para lidar com esse tipo de situação. Terminando. Não se deixe levar pela falsa sensação de ser condicionado pela aprovação dos outros para ser validado, mas nenhuma aprovação externa substitui o respeito que você deve a si mesmo. Se você não se respeita, você não se ama. Se você não se ama, você não ama o próximo. Se você está dentro dessas características, dessas qualificações que são ruins, ingênuas, você está fazendo o papel de um cristão faz de conta. Não deixe. Porque o inimigo ele tem usado isso para emboscar muitos crentes. Palavras ditas por impulso causam arrependimento profundo por conta da velocidade expressa da reação cerebral, porém as consequências são duradouras. Falou. Igual eu disse aqui, eu disse, mas eu desdisse.
aí não vai funcionar. Porque o que magoa, amassa. E o que amassa, você não é carro. Carro leva para a oficina, dá na mão do lanterneiro, ele vai lá, desamassa e coloca plástico. Mas na hora de vender, que o moço olhar, ele vai saber, esse carro levou plástico. Cuidado com o que for falar, porque a palavra vai agredir. E depois, na hora de perdoar, é mais difícil. Então, muito cuidado. Muito cuidado. A calma pode parecer lenta, mas ela é controle e protege você e a sua história. É a situação quando você reage, o outro controla você. Quem vem te ponderar, te inquirir, te perguntar, te criticar, te condenar, te apontar, fazer qualquer coisa desse tipo, está só esperando que você reaja. A partir do momento que você reagiu, tu caiu no controle dele, mas quem está por trás disso tudo ainda é o diabo. Aprenda a lidar com o diabo escondido nas pessoas de rostos angelicais. Porque o diabo é um anjo. Você toma o controle da situação. O silêncio não é ausência da resposta, mas sim uma resposta estratégica. Não confunda a calma com fraqueza. Isso é dogma de quem vive em ambiente emocionalmente agressivo. Mas a calma é sinal de força interna, de quem não precisa provar nada para ninguém. Pois nem toda provocação merece atenção. E algumas respostas só alimentam conflito desnecessário. Por isso, muita discussão nunca chega em lugar algum, somente para ferir, e alguém se dá por vencedor e o outro por vencido, e ninguém está em harmonia nem em comunhão. Jesus disse em um texto: se te ferirem do lado direito da face, dá também o outro. O que quer dizer ali no original, de acordo com a cultura, é o lugar da honra. Quando alguém vem para ferir você, para ferir a sua honra, quando alguém vem para te desonrar, porque a direita em hebraico, em Israel, é honra. Aí ele fala, oferece também o outro lado. Não é virar o outro lado para tomar um outro tapa. Não! É virar as costas. Eu coloquei no grupo. Você viu? Você viu. Eu te perguntei, você respondeu? Não, você não respondeu. Por quê? É embaraçoso. Somente com um estudo profundo e imersivo, um mergulho na palavra de Deus, é que você vai aprender isso. Deixa eu falar uma coisa virada para a câmera. Sabe por que Deus ele chama você para você estudar a palavra? Porque ele faz questão de te levar na profundeza. Porque quem fica na superfície é a surfista. E Deus não chamou você para tirar onda, mas para ser um mergulhador, para ir na profundeza buscar a pérola. E o que Deus gosta é de levar você na profundeza, porque Ele tem prazer em te salvar e mostrar para você que você é capaz de respirar debaixo d'água. Surfista ou mergulhador? Aqui eu encerro. A gente pode fazer uma vigília só de Bíblia. Todo mundo sentado. Não tem glória a Deus. Não tem palma.